O irmão já alguma vez perdeu alguma coisa importante? Eu já. Eu acho que todos nós temos culpas no cartório, não é? E quando perdemos alguma coisa importante, muitas vezes acontece que só damos por falta dela quando precisamos dela. Ai, e agora? Onde é que eu tenho? Perdi. Sentimos desconforto, sentimos um nó no estômago, sentimos, até pode ser dor, ansiedade, por perdermos até algum ente querido, não é? Uma coisa que era importante para nós, um objeto importante para nós. Imagine uma mãe que perde o seu filho de 5 anos numa praia completamente lotada. Milhares e milhares de veraneantes, banhistas, só pernas e guarda-sóis é que se vê. Aquela mãe procura o seu filho. Procura desesperadamente pelo seu filho. Numa praia superlotada. Para ela, nada mais importa. Ela não quer saber de dinheiro, ela não quer saber de horários, ela não quer saber das críticas das pessoas à volta dela, ela quer encontrar o seu pequenino. Assim é o coração de Deus. Deus busca os perdidos. As coisas perdidas não podem cumprir o seu propósito, porque estão perdidas. E Deus procura aqueles que são perdidos para que o propósito dele seja realizado em sua vida também. Convido-vos para abrirmos a palavra do Senhor, no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15. Vamos ficar de pé por uns instantes para lermos a palavra do Senhor. Lucas 15 diz assim a palavra de Deus: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quero ter a bondade de se sentar. As pessoas perdidas são importantes para Deus. Deus busca-as, Deus procura-as. Neste texto que acabámos de ler, diz no verso 1: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos e pecadores. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Jesus, quando ensinava e no seu ministério, ele atraía a si, ele tinha uma empatia sobrenatural, que ele atraía a si as pessoas até mais desfavorecidas, os pecadores, os publicanos, até mulheres de vida reprovável, moralmente falando, eram atraídos por Jesus, pelo ensino de Jesus, pela aceitação, pelo amor que Jesus mostrava por essas pessoas. Amor e compaixão. Mas também os eruditos, os sábios, os doutores da lei, também eram atraídos pelos ensinos de Jesus. Só que eles estavam ali naquela hora e eles olhavam para aquela assistência que ali estava à volta de Jesus e meneavam a cabeça. E murmuravam. Porque aqueles homens, os escribas e os fariseus, eles consideravam-se os guardiões sagrados do reino. E, portanto, deviam guardar o reino de tudo aquilo que era pecado. Aqueles que eram pecadores não podiam entrar no reino.
Não, não. Aquelas pessoas que realmente andavam à volta de Jesus, muitas delas, elas não tinham nenhum respeito pela Torá, não tinham nenhum respeito pelas tradições judaicas, não tinham mesmo. O seu comportamento provava isso. Certa vez, em Lucas encontramos isto, os fariseus foram ter com Jesus e com os discípulos, no capítulo 5, verso 30, diz: "Porquê é que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?" E Jesus respondeu e disse: "Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Então, em virtude daquela atitude murmuratória daqueles escribas e fariseus, Jesus contou 3 parábolas. Duas delas, nós lemos-las. As parábolas, como os irmãos sabem, eram histórias extraídas da vida real das pessoas, da vida cotidiana, usando exemplos da vida cotidiana, o que tornava que o ensino de Jesus era mais facilmente percebido pelas pessoas. A parábola do semeador, o semeador saiu a semear e uma semente caiu à beira do caminho. Estas expressões faziam sentido para os seus ouvintes. Eles sabiam daquilo que Jesus estava a falar e depois transportava aquilo para o plano espiritual. A parábola do homem rico e insensato, a parábola das 10 virgens, das 5 prudentes e das 5 loucas, tantas parábolas. Aliás, a Bíblia, no Novo Testamento, 1/3 dos ditos de Jesus foram em parábolas. Cerca de 1/3. Não dá para medir certamente, mas cerca de 1/3 foram em parábolas. Histórias simples, mas com um significado profundo. E aqui o Senhor Jesus contou 3 parábolas. A primeira, um pastor que, quando junta as ovelhas, verifica que falta uma. E então ele deixa as 99, tinha 100, deixa as 99 guardadas e vai em busca daquela que estava perdida. Depois, a segunda parábola. Jesus fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata, e que verifica que falta uma moeda. Então ela fica pressurosa e vai à procura daquela moeda, até a achar. E a última parábola, que nós não a lemos por economia de tempo, mas que os irmãos também a conhecem muito bem, de um homem que tinha 2 filhos, e que pediu a parte da herança e foi-se embora. E depois regressa. Nestas parábolas, irmãos, nós encontramos 3 condições dos perdidos. E encontramos também 3 pessoas procurando. Esta vai ser a estrutura da nossa reflexão bíblica nesta tarde. Estas parábolas mostram o tipo de pecador e mostram como o Senhor recebe o pecador também. Repare nisto. O sentimento de perda, a sensação de perda, vai aprofundando-se. Porque na primeira parábola, o pastor tem 100 ovelhas e perde uma. 1%. Em 100 perdeu uma. Mas na segunda parábola, a mulher tem 10 moedas e perde uma. A perda já é maior. Já é 10%. E na terceira parábola, a parábola do filho pródigo, o pai tinha 2 filhos e perdeu um. Perdeu metade. O sentimento de perda aprofunda-se. E como é que é feita a procura? Como é que o pastor faz a procura? Como é que a mulher procura? Olha, encontramos aqui um padrão muito bonito que deve ser aplicado quando nós estamos a procurar evangelizar alguém. Primeiro, a procura é definida e certa. Pessoa certa para evangelizar. Em segundo lugar, a busca é absorvente. Significa isto que não pensa noutra coisa. Tem aquele alvo, está focado naquele alvo. É ativa, vai. Vemos aqui no verso 4 e no verso 8 que o pastor foi e a mulher foi varrer a casa. E em quarto lugar, um aspecto muito importante,
A busca foi persistente. Foi feita até que o que estava perdido fosse achado, fosse encontrado. Vamos então percorrer um pouco as 3 condições dos perdidos. A ovelha estava perdida. Sabem que a ovelha, ela não tem sentido de orientação nenhum. Nem tem sentido de orientação e vê mal. A ovelha é um animal que vê mal, não vê muito. E não tem qualquer capacidade de reação de defesa. Não tem. Uma ovelha perdida está entregue aos predadores. Ela, a única coisa que sabe fazer é mé, não sabe fazer mais nada. Aquela ovelha estava perdida, estava em perigo, estava exposta, ela não estava segura, estava longe do pastor. Longe do pastor. A vara e o cajado do pastor não estavam a proteger a ovelha, estava bem longe. Esta ovelha, irmãos, representa aqueles que estão inconscientemente perdidos, que estão em grande perigo. A Bíblia diz que Satanás cega o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não brilhe nos seus corações. Representa aqueles que vivem uma vida sem consciência da sua condição. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, nós encontramos na carta escrita à igreja de Laodiceia o seguinte, um exemplo de inconsciência espiritual. Laodiceia dizia assim: rico estou e de nada tenho falta. E o Senhor respondeu: tu não sabes, aconselho-te que és um miserável e pobre e cego e nu. Eles pensavam que eram ricos, mas eram miseráveis, pobres, cegos e nu. E o Senhor Jesus diz: recomendo-te, aconselho-te a que me compres ouro refinado pelo fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que cubras a tua nudez, e colírio para os olhos, para que finalmente possas ver. Era uma igreja que estava inconsciente da sua perda espiritual. Olha, Jesus contou uma outra parábola acerca de um homem que tinha tido uma colheita extraordinária. E ele, mediante aquela colheita, o que é que eu vou fazer com isto tudo? Eu vou construir novos armazéns, vou construir novos espaços e vou guardar isto tudo. E depois de guardar isto tudo, vou dizer: oh alma minha, come, bebe, folga, porque o tens guardado, dá para muito tempo. E ele fez isto. E depois de fazer tudo isto, deitou-se a dormir. E ouvi uma voz que lhe disse: louco! Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens reservado, guardado, para quem será? Louco, insensato é aquele que não trabalha em sua vida, enquanto temos possibilidades de sabermos qual o destino eterno da nossa alma. Porque aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. E depois de passarmos desta vida, não temos condição de mudar a nossa situação eterna. É agora, o tempo é o presente. A Bíblia diz, foi Salomão que escreveu: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem aquilo em que tropeçam. E acrescento eu: e vão de tropeção em tropeção, até ao tropeção final da morte, para uma eternidade passada em sofrimento e longe de Deus. É o caminho dos ímpios. A nossa missão, irmãos, como igreja, é anunciarmos que há esperança para as ovelhas perdidas, é anunciarmos que há poder no nome de Jesus para transformar, para perdoar, para restaurar, para fazer daqueles que não são seus filhos. Esta igreja, irmãos, não é um auditório, não é. Isto aqui não é um palco. Esta igreja não é um museu de santos seráficos, que só lhes falta é a auréola em cima da cabeça para mostrarem que são muito santinhos. Não. Esta igreja é um hospital.
É um hospital onde vêm os doentes, aqueles que foram suqueados pela vida, que foram rejeitados por todos os outros. Aqui encontram aceitação, aqui encontram restauração, aqui encontram perdão e uma vida eterna, uma vida que não mais terminará. Somos um hospital. Até podíamos pôr um letreiro ali fora: olha, se acha que é justo, não precisa de entrar. Não precisa de entrar. Aqui é para aqueles que necessitam. Mas todos necessitam. Todos nós necessitamos de Jesus, a ovelha perdida. A dracma perdida. Aqueles que estudam os costumes antigos sugerem que aquela dracma podia ser parte do traje de noiva daquela mulher. Assim como hoje as noivas usam grinaldas, não é? Naquele tempo as noivas, quando casavam, faziam um colar com 10 moedas de prata. Pode ter sido, a Bíblia não explica, mas esta era a tradição à altura. E então aquela mulher, aquele colar, aquela dracma, e portanto o colar, mais do que o valor material que tinha, porque eram moedas de prata, era o valor sentimental. Como hoje uma aliança de casamento, não é? Eu hoje vinha a vir para a igreja, uma irmã nossa que eu não vi. E eu ia com o braço de fora do carro, e depois parei o carro aqui e a irmã veio atrás de mim e ela disse assim: olha, eu não sabia que era o irmão, porque eu vi o irmão com o braço de fora e vi, olha, tem uma aliança de prata e tem uma aliança de ouro. Isto hoje já não se usa muito, já está a cair em desuso. E eu disse à irmã: olha, a próxima está a caminho, a dos 50 anos, pela graça de Deus, não é? É verdade. A aliança para nós podia corresponder, e para mim tem muita importância, e para a minha mulher, corresponder àquela dracma que ela perdeu e que fazia aquele colar. Tinha muita importância. E porquê que nós vemos isso? Porque ela imediatamente foi à procura. Não esperou pelo dia a seguir. Diz que acendeu uma candeia. Foi logo à procura. Porque tinha um valor estimativo muito grande à procura dela. Mas sabe, aquela dracma foi perdida em casa. Foi perdida em casa. Não foi como a ovelha, foi perdida no deserto. Foi perdida em casa. Quando nós perdemos uma moeda, nós perdemos aquilo que podemos comprar com essa moeda. Uma moeda que está perdida tem valor, mas não pode ser usada. Esta moeda perdida representa aqueles que vivem uma vida de inutilidade, sem propósito e que não compreendem que fomos salvos para servir o Senhor. Porque estar fora da mão de Deus é estar sem dar fruto. Se a moeda não está nas mãos de Deus, não tem valor. Jesus disse, João 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então as mãos do divino oleiro, elas querem que nós estejamos nelas, porque Ele quer usar-nos de maneira poderosa. Mas para o Senhor, para usar-nos de maneira poderosa, é preciso que nós estejamos na mão dEle. É que nós estejamos no centro da vontade dEle. De outra maneira temos valor, mas somos inúteis. Não estamos a servir. O Senhor procura estes que muitas vezes fogem da mão e que saem do plano de Deus. Os que vivem uma vida de inutilidade. Irmãos, nós somos vasos. Vasos nas mãos do oleiro. Mas deixe-me que lhe diga, irmão, nós não somos vasos para exposição. Somos vasos para a ação, vasos para trabalharmos, vasos para sermos úteis, vasos para promovermos o reino de Deus e a sua justiça. Bendito seja o seu santo nome. Dracma perdida, dentro de casa, mas sem valor. Filho perdido. O que é que representa o filho perdido? Representa a comunhão perdida. Aquele filho disse ao pai, dá-me a minha herança, a minha parte,
e eu não quero mais. Era como se estivesse a dizer, olha, pai, eu queria era que tu morresses já, para receber a tua herança, mas como não morres, dá-me cá. Dá-me cá porque eu não sei quando é que vais morrer. Tremendo. E foi. E para onde ele foi, ele só encontrou amargura longe do pai. Não encontrou mais nada. Sabe, irmão, Satanás promete alegria e paga com tristeza. Promete liberdade e paga com escravidão. Promete prazer e no fim dá desgosto. Anuncia a vida e no fim o que ele oferece é a morte. Este é o caminho daqueles que deixam de seguir o Pai. Aquele homem, devia ser um adulto, homem certamente, homem adulto, jovem ainda, ofereceu tudo o que tinha para oferecer. Tudo. E o que é que ele recebeu? Unicamente desilusão. Não recebeu mais nada, a não ser desilusão. Ele estava desiludido com todo aquele filme. Sabe que Satanás é ardiloso. Satanás, quando tenta, ele nunca mostra o filme todo. Ele só mostra metade do filme. Só mostra a parte luminosa do filme. A quadrilha que está a planear assaltar um banco, o que é que ele mostra? Vocês vejam, já podem contemplar uma moradia com piscina, um carro de alta cilindrada à porta. Vocês vão... É isso que ele mostra. Não mostra o cilindró, onde eles vão parar mais tarde ou mais cedo, porque a mão da justiça é longa e vai lá buscá-los. Ao jovem, adolescente, que está a ser induzido pelos outros para se injetar uma experiência nova. Tu vais andar nas nuvens, tu vais ver a vida de outra maneira, vida cor-de-rosa. Não mostra o caixote de cartão onde ele vai passar a dormir à noite ao relento porque não tem onde ficar. Satanás é enganador. Aquele homem foi, mas caiu em si e ele tomou decisões que mostram o esquema do arrependimento daquilo, porque muitos de nós já passamos e que se está aqui alguém que ainda não se arrependeu da sua vida, pode fazê-lo nesta tarde. No verso 17 diz, tornando em si. Aquele homem tornou em si, ou seja, ele começou a pensar no passado que tinha, a pensar nas virtudes que ele tinha na casa do pai. Ele tornando em si, ele caiu em si. Espera lá, o que eu tive no passado. Em segundo lugar, ele sentiu indignidade. Ele disse, eu vou dizer ao meu pai, eu já não sou digno, pai. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele sentia o peso do seu pecado. Ele sentia o peso do ato que tinha cometido. Em terceiro lugar, ele disse, verso 18, levantar-me-ei e irei. Ou seja, ele não ficou só a pensar, não ficou só a sentir, mas agora ele queria mudar de vida. Arrependimento é isso. Arrependimento é nós mudarmos de direção. Vamos nesse sentido e arrependi-me e volto para este, ao contrário. Isto é arrependimento. Desejo de reabilitação. Mas, em último lugar, ele não ficou só com o desejo de reabilitação. Ele levantou-se e foi. E foi, agiu, levantou-se e foi ter com o Pai. E assim, são estas as três condições dos perdidos. Vamos olhar agora rapidamente para os três aspectos da salvação destas parábolas também. Eu encontro nestas parábolas uma imagem muito bonita da Trindade Divina atuando. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos ver isso. O pastor que perdeu uma ovelha, ele procura a ovelha para a salvar. Ele procura para a salvar. E repara, o pastor não chegou ao pé do redil, contou, falta uma, e não começou a gritar e a berrar, anda cá, onde é que estás? Não foi isso que fez.
Nem pensou, bem, ela vai saber o caminho de regresso a casa. Ele sabia que ela não iria lidar com a casa. Mas não pensou nisso. E também não mandou ninguém a ir à procura da ovelha. Não, ele foi buscar a ovelha perdida. Jesus procura os perdidos. Jesus deixou tudo o que era seu. Sendo rico, por amor de nós, fez pobres, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Jesus, Filho de Deus, fez-se filho do homem, para que os filhos do homem pudessem ser filhos de Deus. Bendito seja o seu santo nome. 19:10 de Lucas diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E em 10:11 de João, Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Porque em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Foi assim que Pedro falou. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Bendito seja o seu santo nome. O pastor busca a ovelha, figura de Jesus, que busca a ovelha para a salvar. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para transformar. A mulher busca a dracma para a usar. A dracma estava perdida dentro de casa, mas a mulher não sabia onde ela estava. E ela queria usar a moeda, mas tinha que ver onde é que ela estava, mas quer usá-la. E repare, a mulher não esperou pela manhã. Ela acendeu uma candeia, ela varreu a casa. O chão naquele tempo era de terra batida, e muitas vezes, para tornar mais confortável, ou havia carpetes, ou então havia palha por cima. Eram o que punham os mais pobres. E ela teve que varrer. E não havia luz. A luz nas casas daquela altura era uma pequena fresta pequenina. E portanto ela acendeu a candeia, ela varreu a casa e ela procurou com diligência. Eu encontro aqui, irmãos, a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo traz à consciência. Traz luz. Aquela mulher acendeu uma luz. O Espírito Santo traz luz à nossa consciência. Aquela mulher varreu. O Espírito Santo varre os cantos escuros do nosso coração, à procura daquilo que não é do agrado de Deus. O Espírito Santo revela-nos valores espirituais que nós talvez já tínhamos esquecido no passado. E deixamos de os praticar. Mas a palavra do Senhor é esta: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Nós temos o poder do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não trabalha naqueles que vivem em desobediência. Não trabalha. Quem está em desobediência contumaz contra Deus não pode ser vaso. Atos 5:32 diz assim: e nós somos testemunhas, são palavras de Pedro, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Porque Pedro antes tinha dito: mais importa obedecer a Deus que obedecer aos homens. Não, nós temos o Espírito Santo, nós obedecemos a Deus e não queremos ficar sem Ele. Irmãos, sem as torrentes do Espírito Santo, sem os rios de águas vivas que o Senhor tem à nossa disposição, a nossa vida fica seca, fica árida, fica improdutiva. Olhe pela sua vida espiritual. Não deixe que o descuido espiritual origine declínio espiritual. Quando nós somos descuidados na nossa vida espiritual, o declínio começa a surgir. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que eu quero viver. E eu sei que é assim que o irmão também quer viver, não nos conformando com os valores deste mundo. Porque a vontade de Deus, irmãos, para si e para mim, o plano de Deus para si e para mim,
é de plenitude, é de abundância, é de poder espiritual, é de vitória em todas as circunstâncias da nossa vida. Último ponto. O pai espera pelo filho para ter comunhão com ele. O pai espera pelo filho para ter comunhão com ele. Deus Pai, aqui procurando o filho. Reparem que o pai não vai à procura. Fica à espera. Seguramente que ele todos os dias lá ia ao extremo da propriedade e olhava para o fundo. Ele não perdeu a esperança de que o filho viesse. Porquê é que o pai não foi? Sabe porquê? Entendo eu. Porque o filho sabia o caminho. O filho sabia o caminho. Por isso não foi. Mas queria que ele viesse. Ele queria que viesse. E houve um dia em que viu lá ao fundo uma silhueta. Ai, será que é o meu filho? E quando já conseguiu distinguir que era mesmo o seu filho, ele correu para ele e lançou-se ao pescoço e abraçou, nem deixou o filho. O filho tinha um discurso preparado para dizer, só disse metade do discurso. Porquê é que o pai correu para o filho? Compreendemos isso, não é? Ele amava aquele filho, continuava a amar aquele filho, mas havia outra razão. Sabe que havia outro motivo para o pai correr? Um motivo sério. É que naquele tempo as aldeias eram pequenas, eram comunidades muito coesas, em que todos conheciam a todos, porque era pouca gente, e tudo era conhecido. E quando o filho disse ao pai, dá-me a tua herança que eu quero ir embora, não foi só à família que ele rejeitou, ao pai e ao irmão, foi àquela comunidade. Ele feriu aquela comunidade com desonra, abandonou, não quero saber de vocês. Era grave para a comunidade. E havia uma cerimónia que era feita quando alguém dessa maneira regressasse, e regressasse em más condições, que era a chamada cerimónia da vergonha, Kezaz no hebraico, Kezaz. Os anciãos da aldeia iam até ficar em frente àquele que estava a regressar, com um vaso de barro, e deixavam cair o vaso de barro, o vaso partia-se todo, e o que eles queriam dizer com isto era que os laços daquele homem com a comunidade estavam quebrados. Não era bem-vindo àquela comunidade. Ora, o pai, sabendo disto, ele teve que se antecipar àqueles que iriam provavelmente fazer aquela cerimónia do Kezaz. Não, ele correu. Eu tenho que dar esperança ao meu filho. Eu tenho uma festa melhor, uma cerimónia melhor, não a cerimónia da vergonha, mas a cerimónia do perdão, a cerimónia da comunhão reatada, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, houve alegria tremenda. Tragam um anel, tragam nova roupa, tragam as sandálias. Tudo tem um significado especial, mas não temos tempo para isso. Houve alegria grande. Termino, irmãos. Alegria nas 3 circunstâncias em que alguém foi encontrado. Há alegria no céu por uma alma que se arrepende, por uma alma que é salva. Aqui encontramos 3 ideias. Uma alma perdida que Jesus quer salvar. Um servo perdido que o Espírito Santo quer usar. E um filho perdido que Deus quer voltar a recolher em sua comunhão. Uma alma perdida tem um valor indizível. A alegria foi imensa. Diz que o pastor chamou os vizinhos e os amigos. E no caso da senhora, chamou as vizinhas e as amigas. E houve uma grande festa. Não entristeça o Espírito Santo, irmão. O irmão foi comprado por um grande preço.
Não foi com prata, nem ouro, nem coisas perecíveis que nós fomos resgatados da nossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Paz e comunhão restauradas. O Pai está de braços abertos. Não sei se em casa está alguém a ouvir esta mensagem, esta reflexão, e tem andado afastado, já percorreu os caminhos de Deus, mas que anda afastado. Saiba que o Pai está de braços abertos. Jesus está à tua procura, como aquele pastor que não deu uma surra. Aquele pastor, quando foi encontrar aquela ovelha, não lhe deu uma surra com a vara. Toma lá que é para aprender. Não fez isso. Diz que a colocou nos seus ombros, gostoso. A alegria no céu, quando alguém volta para Deus, quando alguém volta para ser usado pelo Espírito Santo, quando alguém volta arrependido para Jesus, há alegria nos céus. Pessoas perdidas são importantes para Deus. Ele busca-as. Que o Senhor continue a abençoar cada um de nós nesta tarde. Amém.